Sou o professor Júlio César e sobre a unidade curricular de programação front-end, mais especificamente sobre a unidade de arquitetura de aplicações web, vou falar um pouco sobre os conteúdos do modelo cliente-servidor e também alguns conceitos sobre a programação front e back-end. Para que nós consigamos entender esse modelo e essa programação, nós precisamos conhecer o funcionamento básico de um sistema. Então, o sistema ele é composto por entrada, processamento e saída. Esse processamento é realizado por algum dispositivo de hardware. Então, quando nós pegamos como exemplo celular, notebook, um tablet ou simplesmente um computador, nós temos uma unidade de processamento lá dentro, uma especificação de hardware. Nós temos um processador com 2, 4, 8 núcleos, nós temos capacidade de armazenamento permanente, que seria o HD ou SSD de 120, 240, 480, 1 terabyte, e nós temos também a memória principal, que é a memória RAM do nosso dispositivo, que ela vai ter lá em quantidades de 2, 4, 8 gigabytes de memória, 16 até mesmo 32. Quando nós pensamos num sistema que é desenvolvido para esse dispositivo de hardware, o desenvolvedor ele tem que pensar principalmente nessas características que o hardware tem para que o seu software possa alcançar o maior número de pessoas possível e que esse software consiga executar de forma adequada os problemas para o qual ele foi proposto. Quando nós pegamos, por exemplo, uma calculadora como exemplo simples, dentro do nosso próprio computador ou do nosso celular, acessamos esse aplicativo. Ele possui uma interface que vai se comunicar com o usuário. O usuário será responsável, então, por dar os valores de entrada e também especificar o que ele quer fazer com esses valores. Pensando lá numa conta básica, que seria lá o 3 mais 4, nós temos o 7. Então, pegando o nosso dispositivo, o nosso celular, abrimos o aplicativo da calculadora. Dentro do visor, nós vamos digitar lá o número 3, o número 4 e especificar o cálculo de adição. Esses são os valores de entrada que o sistema precisa para poder dar o devido processamento. A partir do momento que o usuário pressiona lá no botão de igual, o hardware do nosso dispositivo vai pegar aqueles dados de entrada, o 3, o 4, fazer o cálculo aritmético de adição, a soma do 3 com o 4, obtendo o 7. A partir desse momento, ele consegue reapresentar no visor o resultado desse cálculo aritmético, o número 7. Então, o nosso sistema ele está funcionando no modelo standalone, onde o usuário, com posse do hardware, que vai executar todos os 3 processos do sistema, a entrada, o processamento e a saída dos dados. Agora que nós entendemos o funcionamento de um sistema, e principalmente do modelo standalone, que é o mais comum, agora nós podemos pensar no funcionamento da arquitetura cliente-servidor. Então, nesse modelo, as coisas funcionam de maneira um pouco diferente, porque agora é preciso de uma mídia que vai comunicar a entrada e comunicar a saída. Porque do lado nessa arquitetura cliente-servidor, então nós temos o hardware do usuário, que é chamado de cliente, e temos o servidor, que são grandes empresas que fornecem, então, um dispositivo de hardware bastante potente, com capacidade de processamento muitas vezes superior a um dispositivo de hardware do cliente. E precisa de um meio físico para transmitir esses dados. Então, dentro desse modelo cliente-servidor, nós dependemos totalmente da tecnologia de comunicação e transmissão de dados. Foram nos anos 90 que surgiu esse modelo cliente-servidor, com o advento da tecnologia de redes de computadores. Então, permitindo que os computadores se comunicassem a servidores que iriam fornecer dados e também aplicações para a execução dos mesmos. Nesse modelo, era inútil nos primórdios aí da nossa internet, que nós dispunhamos então da internet de escada. Então a conexão de dados
a comunicação dessas informações era feita de uma maneira bastante lenta. Com o avanço da tecnologia e transmissão de dados, então passamos da transmissão das informações por um simples cabo de telefone para fibra ótica. Então a velocidade da transmissão dos dados ficou bastante grande. E esse modelo cliente-servidor veio a se adaptar, então, a essa nova realidade. Então, o modelo cliente-servidor era utilizado apenas em grandes empresas e indústrias, que poderiam, então, construir uma rede interna dentro da sua localização, para que pudesse fornecer, então, o processamento dos dados. Para a gente entender como que funciona esse modelo cliente-servidor na prática, vamos pegar um computador, um dispositivo de hardware normal, vamos pensar na conexão de rede, seja ela cabeada ou através do wireless, e vamos pensar num computador-servidor com grande capacidade de processamento. Aquele exemplo que nós usamos da calculadora, agora nós temos uma interface com o usuário, do seu próprio dispositivo, que permitiria que ele, através do visor, digitasse lá as informações de entrada, o 3 e o 4, e também pudesse escolher a operação aritmética, a adição. O usuário faria a inserção desses dados de entrada do sistema no seu próprio computador, no lado cliente desse modelo cliente-servidor. A partir do momento que ele pressionasse no botão calcular ou no sinal de igual, esses dados seriam transmitidos através da internet, pela rede, até o servidor. O servidor receberia esses dados, faria o processamento necessário, então o 3 mais o 4 obteria o 7, e essa informação sairia do servidor, seria transportado através da internet até o computador do usuário, até o lado cliente da aplicação, que mostraria na interface o resultado dessa conta. Quando nós pegamos como esse exemplo bastante básico a execução de uma calculadora, ela parece às vezes estar usando recursos, coisas totalmente além do que o necessário. Mas se nós pensarmos hoje em dia, grande parte das aplicações que nós utilizamos está baseada nesse modelo cliente-servidor. Como eu falei anteriormente, a fibra ótica, as altas transmissão de dados e também os métodos de compressão de imagens, vídeos, até mesmo conteúdos de texto, permitiram então que houvesse uma grande valorização nesse modelo cliente-servidor. E muitas empresas estão utilizando. Hoje em dia, quando nós acessamos no nosso dispositivo, lá seja ele um celular, notebook, o computador, um aplicativo de visualização de mídia, quando eu quero assistir a minha série, assistir um programa de televisão, um filme, eu acesso uma determinada plataforma que está usando, então, esse modelo cliente-servidor. Então, eu estou acessando o servidor dessa empresa que está fornecendo, então, aquilo que eu pretendo utilizar. E agora, pensando na questão da programação, né? Então, a programação num sistema standalone, onde o dispositivo faz todas as três partes do sistema, entrada, processamento e saída, o desenvolvedor tinha que se preocupar com as especificações de hardware, o processador, a memória, o dispositivo de armazenamento que esse dispositivo de hardware iria conter, para que ele pudesse dimensionar a resolução do problema, para que pudesse atender a maior quantidade de pessoas possível. Agora, já no modelo cliente-servidor, existem duas metodologias distintas. A programação em front-end, que roda no lado cliente desse modelo cliente-servidor, e as linguagens de programação back-end, que rodam então no lado servidor da aplicação. As linguagens que são front-end, elas são responsáveis por comunicar ao usuário, a solicitar as entradas que ele precisa para transmitir essas informações até o servidor para serem processadas e depois retornadas as respostas, né, ao cliente. Linguagens de front-end que nós temos são o HTML, utilizada para estruturar as páginas da internet,
Temos o CSS, que vai dar uma formatação, então vai embelezar a página e até mesmo permitir que haja uma interface amigável com o usuário, e o JavaScript, que faz algumas validações antes desses dados serem transmitidos para o servidor. O JavaScript, principalmente, ele faz validações lá do gênero: o usuário precisa digitar um e-mail com @mail.com ou qualquer outro tipo de validação lá de CPF. Ao invés de você transmitir gratuitamente as informações através da internet sem fazer nenhum tipo de validação, o JavaScript faz essa validação antes. Caso haja alguma incoerência, algo incorreto, o próprio sistema já vai, o próprio lado cliente da aplicação já vai dizer para ele o que ele precisa consertar. A partir do momento que está tudo correto, essas informações são transmitidas através da internet, chegando até o servidor, que vai processar esses dados e depois retornar pela internet as saídas para o usuário. Nós podemos perceber que, então, o uso desse modelo cliente-servidor veio para ficar e vai continuar se desenvolvendo nos anos a seguir.